chamo Fran Américo, sou consultora empresarial e sou executiva fundadora da Célebre Consultoria. Pois é, isso é bem curioso, porque a minha trajetória ela vem da área comercial e eu fiz uma transição de carreira, na verdade, né? E isso se deu muito porque eu estava muito perdida, porque, na verdade, eu fui gestora de diversas empresas grandes, inclusive conhecidas, e tive abaixo de mim 600 pessoas em uma empresa só, onde eu era gestora desse pessoal todo. E abaixo de mim tinha supervisores, coordenadores, enfim. E eu acabei chegando num patamar de cargo ao máximo que eu poderia chegar, que foi diretora comercial. Chegou um momento da minha carreira que eu precisava me desafiar, porque eu sou muito desafio, isso faz parte do meu perfil. Sou muito empreendedora e gosto de desafio. Então, chegou um momento que a minha carreira meio que chegou num patamar que não dava mais para eu crescer, e eu entendi que eu precisava buscar novos horizontes para a minha vida profissional. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer uma gestão, perdão, uma transição de carreira. Não foi fácil, foi bem desafiador. Precisei de ajuda, precisei de um mentor, inclusive, para me ajudar a fazer essa transição. E por que que eu escolhi a parte de gestão de pessoas? Foi justamente porque eh, tinha um incômodo comigo nas empresas que eu trabalhava, né? Eu via que a gestão de pessoas ela não era tão valorizada e que eu via muitos líderes despreparados, inclusive eu era uma dessas líderes muito despreparadas, e eu percebi que eu precisava ajudar as empresas de uma forma geral dentro desse segmento da gestão de pessoas a se tornarem mais estratégicas. Ela nasceu desse meu incômodo, né, de querer de ver empresas mais estratégicas, de as empresas entenderem isso já faz, Ítalo, isso já faz uns 20 anos atrás, né, que eu tenho vai fazer 20 anos agora que eu tenho experiência de trabalhar dentro de empresas, dentro dessa área de gestão de pessoas, não na forma como eu atuo hoje, mas gerindo pessoas. E tudo isso aconteceu em eu enxergar e ver coisas assim absurdas acontecendo dentro das empresas e que eu, desde aquela época, eu já entendi que aquilo não era legal, que não funcionava. Então, isso meio que me incomodava e eu fiz um planejamento para construir um negócio, né, que ele pudesse ser essa ponte entre o colaborador entre o empresário, né, que as relações empresariais, as relações de gestão, elas não precisam ser desgastantes como elas são, né, muitas vezes. Então, tudo isso eu fui buscar também mais conhecimento, estudar, né, então, para poder entregar hoje o que eu entrego, né. Eu acredito que nós precisamos ter mentores. Então, hoje eu mentoro algumas pessoas no, no meu negócio, mas para que eu mentore essas pessoas, eu precisei também de mentores. E foi nesse sentido, foi desse meu incômodo de querer entregar mais, de entender que as empresas precisavam ter algo muito mais estratégico dentro do seu negócio, visando essa parte. Porque a gestão de pessoas ela é fundamental, não tem como eu ter uma empresa sem ter pessoas, né? Então, foi isso. A gente entendeu que o célebre vem de celebrar mesmo, né? Não é da palavra célebre de ser estrela, é mais de celebração. Né? Então, quando eu era líder, teve vários momentos que tudo que a gente fazia, as metas que a gente alcançava, eh, todos os planejamentos que eu fazia com o time, a gente celebrava bastante isso, né? Isso virou meio que um ritual meu como líder. Então, a gente escolheu esse nome porque eu entendo que celebrar é necessário, mas celebrar a verdade, celebrar o que realmente foi entregue, o resultado que foi entregue ali dentro da empresa. E surgiu mais com essa parte de celebração. A nossa empresa, ela desenvolveu alguns serviços, certo? Pensando justamente nessa dor do empresário. A gente percebeu, desde sempre que, inclusive hoje nós sabemos, né, que 84% das lideranças, elas estão ocupando o cargo, mas despreparadas para isso, né, para exercer a função de líder. 8 em cada 10 pessoas pedem conta na empresa por conta do líder. Um número absurdamente alto, né? Então, a gente criou o treinamento de lideranças, que a gente chama de PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes.
Isso baseado em toda a minha trajetória, em toda a minha experiência, em todas as necessidades, não só minhas, mas principalmente das necessidades e dores que as empresas têm hoje, né? E baseado também em todas as formações que a gente fez, a gente criou um programa com 4 pilares bem interessantes, voltados para liderança, né? E esses pilares têm a ver totalmente com, primeiro, com o autoconhecimento, que é importante que o líder se conheça, ele saiba quem ele é de fato, e a gente tem metodologia para fazer o líder se conhecer, né? Comunicação é o outro pilar, o segundo pilar, que é um dos maiores problemas, é o segundo maior problema dentro das organizações, é a comunicação. Então, a gente tem o segundo pilar, que está dentro desse treinamento, né? Tem a parte da gestão de pessoas, né? De como gerir toda essa cadeia de gente, né? De se tornar um líder mais humano, mas também de entrega de resultados, encontrar esse equilíbrio na gestão de pessoas, porque esse é o grande desafio do líder, ter equilíbrio entre entregar resultados e ser humano com o time. E tem um outro pilar, que é o quarto pilar, que é o planejamento estratégico, certo? Então, a gente criou esse programa, a gente atua com esse programa em 2 turmas anuais, certo? E além do programa de desenvolvimento de líderes, a gente tem o recrutamento e seleção, que vamos dizer assim, é um dos serviços que nenhuma consultoria pode deixar de ter. Ele é uma porta de entrada, né, até para que o cliente nos conheça, entenda mais quem nós somos, e a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com outros trabalhos. O nosso principal serviço é a implantação de RH, não que os outros não sejam importantes, mas a implantação de RH, a gente constrói, né, a gente já tem, na verdade, uma metodologia, a gente apenas adapta a realidade da empresa, que é para implantar um RH estratégico. Hoje em dia, a gente vê muito o RH operacional atuando dentro das empresas. Então, a nossa proposta é ajudar o empresário a transformar aquele RH que ele tem lá, que é operacional, em um RH estratégico. Aí você pode me perguntar, então, o que é um RH estratégico, Fran? Né? O RH estratégico, ele atua prevenindo as situações e não atuando como o operacional atua, que é apagando incêndio. Porque hoje em dia muitos RHs atuam apagando incêndio. Tipo, vou te citar um exemplo aqui. O empresário, ele demite uma pessoa, muitas vezes, sem fazer um planejamento de demissão. Isso acontece diariamente. E por ele não fazer esse planejamento, o RH fica apagando incêndio, tentando buscar pessoas a todo custo, de qualquer forma, de qualquer jeito, para atuar, substituir aquela pessoa. Isso não é assertivo, porque pela pressa eu acabo colocando uma pessoa pela urgência e eu acabo não fazendo um processo seletivo adequado, assertivo, entendendo o perfil comportamental, entendendo a aderência do perfil à vaga. Esse é apenas um dos subsistemas do RH estratégico, né? Mas são inúmeros subsistemas. Dentro do RH estratégico, nós incentivamos o RH a atuar como solucionador de problemas, antecipando o problema chegar. E o operacional ele atua diferente, ele atua apagando incêndio. Então, o que a gente conversa com o empresário? A gente mostra para ele a importância de ter alguém na empresa estratégico, que possa sentar com ele na mesa da diretoria para tomarem juntos decisões estratégicas. Essa é a importância de um RH estratégico e esse é um dos serviços que a gente mais atua dentro das organizações. Agora mesmo nós terminamos de implantar um RH na indústria, no Eusébio, fizemos o fechamento e a gente mostrou para os colaboradores em uma reunião, né, todo como era a empresa antes e como é que a empresa está agora após a implantação do RH. O próprio empresário deu um depoimento explicando como que isso foi incrível para a vida dele, porque ele estava muito preso no operacional. E hoje a vida dele está mais tranquila, né? Então ele entendeu que com o investimento certo, a coisa fluía muito mais. Então, voltando para os serviços, é um dos serviços que a gente atua fortemente também, que é a implantação do RH estratégico, certo? Recrutamento e seleção é o básico do básico de qualquer consultoria, né? Mas eu comecei a entender nos meus estudos, né, que eu tenho 2 clientes. Eu tenho a empresa e eu tenho o candidato,
né? Então, eu tenho que entregar uma experiência interessante para ambas as partes, né? Porque acaba sendo meu cliente igual. Então, tudo o candidato se sente acolhido se eu te fizer um processo seletivo bacana, né? E a empresa vai se sentir contemplada com a nossa entrega se a gente entregar um serviço de qualidade, com eficiência, com agilidade, entregando ferramentas que ele entenda que aquela pessoa que a gente está enviando para ele contratar realmente é a pessoa certa para colocar lá na empresa dele. Porque se a gente entrega pessoas que não fazem sentido, a gente está dando prejuízo para o empresário, né? Até porque o que é que a gente mais conversa com o empresário, o que a gente mais fala com ele, é que a gestão de pessoas é dinheiro que ele pode deixar na mesa ou que ele pode jogar no lixo, né? Então, a gestão de pessoas tem tudo a ver com dinheiro. Por quê? A rotatividade, ela é um desgaste e ela, ao mesmo tempo, é um prejuízo para a empresa. Então, quando eu entrego a pessoa certa, eu vou diminuir a rotatividade, né? Então, o que que a gente entendeu nesse tempo de empresa? Só resumir para você entender que a gente entrega muito além de apenas candidatos, né? De apenas currículos. Até porque, só abrindo um parêntese, currículo fala muito pouco sobre o candidato, né? Então, tem muita gente que quer contratar pelo currículo, né? Que quer contratar pela entrevista, e a entrevista e o currículo de nada, de simplesmente nada sobre o candidato, né? Então, a gente precisa entender que precisa contratar baseado em fatos e dados. Não tem mais como a gente contratar porque o cara disse o que eu queria ouvir, né? Ele está sentado aqui na minha frente, você vai fazer perguntas, ele sabe o que é que vai te agradar, o que é que não vai te agradar. Então, como que eu vou contratar alguém por uma entrevista? Apenas. A entrevista, ela é uma das ferramentas que eu vou ali fazer o candidato entrar num funil até ele chegar nos finalistas, né? Voltando para a entrevista, a gente trabalha com a entrevista comportamental, que é totalmente diferente da entrevista comum, que se faz normalmente nas empresas, e isso é um assunto até para um podcast todo, só essa parte de entrevista comportamental. Mas a gente utiliza um sistema que a gente usa e que a gente, inclusive, é representante dele, a gente dá a formação dele, que é o sistema DISC. Não sei se você já ouviu falar uma vez, não, né? O DISC, ele é uma ferramenta utilizada internacionalmente, inclusive, né? Nós hoje, né, enquanto Célebre, eu como Fran Américo, né, enquanto Fran Américo, nós somos instrutoras credenciadas da ferramenta. Instrutora credenciada. Então, hoje eu dou a formação para o público de RH para ser mais assertivo na hora da contratação e, além disso, a gente tem o sistema, né? Porque quando a gente entrega a formação, a gente entrega também o sistema. No sistema, eu consigo fazer um vínculo do que a vaga ela tem para oferecer e do que o candidato tem para oferecer, porque são duas coisas diferentes. As exigências da vaga e o que o candidato tem para oferecer em contrapartida com isso. E dentro disso, a gente encontra um negócio que se chama aderência. Aí, o que é a aderência? É o que dá mais match. É o match lá do Tinder, né? Que o pessoal fala. É o match da contratação, né? Então, é entender se o que a empresa quer é o que o candidato tem para oferecer. E a gente também faz isso. Isso é um diferencial gigante. E uma coisa que a gente está implantando, que eu acho que você vai querer saber também, que é a inteligência artificial. Então, isso aí também é conversa para um podcast todo, só de inteligência artificial que a gente está colocando, o investimento que nós estamos fazendo, né? Na parte de recrutamento e seleção. Perfeito. Fran, eu gostaria que você falasse se existe algum caso marcante em que a Célebre ajudou uma empresa a superar um desafio de gestão de pessoas. Sim, vários, tem vários. Eu vou citar um aqui, foi de uma indústria também. É, essa pessoa estava com um desafio muito grande em relação a um colaborador específico de gestão. Ele era gestor, mas ele estava atuando de uma forma meio que inadequada ali, né? E a gente estava no processo de implantação de RH
E essa forma inadequada, em parênteses, significava o quê? A pessoa estava atuando, conversando demais e estava dando um entendimento até de fofoca na visão dos outros funcionários, né? Então, a gente precisou atuar com feedback estratégico, né? Porque como eu era a pessoa que ela era, a pessoa era diretamente ligada a mim, a gente precisou conversar e o feedback que a gente dá também é um feedback, sabe, não é um feedback daqueles, vou dizer aqui as coisas boas para você, aí depois eu vou dizer as coisas ruins, que eu começo com o bom, depois eu vou lá e falo ruim, depois eu te digo o que é que não. Esse feedback, gente, é chamado feedback sanduíche. Isso daí a gente está totalmente em desuso, a gente não utiliza mais isso, porque é como se eu estivesse colocando a pessoa lá em cima e depois eu coloco ela lá embaixo. Feedback não funciona dessa forma. Ele tem etapas para acontecer e a gente trabalha, inclusive a gente ensina os nossos mentorados a praticar um feedback assertivo, de verdade, para trazer resultado real. Porque no feedback, o colaborador, ele precisa sair daquele momento com você disposto a fazer algo diferente do que ele estava fazendo antes. Se eu falo coisas que não tem nada a ver, que eu estou lá diminuindo a pessoa, que eu não coloco um plano de ação para a pessoa fazer, ela vai sair dali sem nenhuma referência ou até às vezes chateada querendo fazer o contrário do que você pediu para ela fazer. Então, a gente, uma das situações foi essa, que a gente orientou também o líder, que estava nós juntos, para fazer a coisa certa, da forma certa, e, de fato, isso trouxe total mudança para esse colaborador. Esse colaborador é uma pessoa bem humilde, humilde que eu digo assim, de entendimento, a pessoa reconhece o que errou naquele momento e fez o plano de ação, fez as devidas alterações e está atuando normalmente na empresa. Porque o que eu vejo muitas vezes é o empresário ficar chateado por algum comportamento, deixa passar ou faz. Não, essa pessoa aí não tem condição. Todo mundo tem algo a entregar, todo mundo pode ser ajustado, o comportamento pode ser ajustado também. Né? Então, é preciso atuar com uma forma estratégica e inteligente. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde diversos talentos. E hoje não tem mais como eu desejar e eu querer que o meu funcionário seja o melhor funcionário do mundo se eu não desenvolvo essa pessoa. E se eu não atuo como um desenvolvedor mesmo. Né? Às vezes eu sempre digo, Ítalo, nas empresas que eu vou, o óbvio precisa ser dito. E mais do que nunca eu tenho certeza disso. As pessoas acham que não, ela sabe, ele sabe. Não, a gente precisa atuar realmente, às vezes até desenhar para o nosso colaborador. Porque não tem mais como atuar dessa forma, sem conversar, sem desenhar, sem treinar, sem desenvolver. O líder, ele é um desenvolvedor e ele é um servidor. As pessoas não servem a gente. Nós é quem servimos nosso time, a nossa equipe. Para mim é uma grande honra, né? E a gente tem algumas parcerias de associações, né? A ED é um dos nossos parceiros, assim, a gente já vem um tempo, acho que um ano e meio por aí que a gente tem uma parceria. Agora, eu acredito que a gente está mais forte, né? Tanto a ED está no novo momento, a Celebre também está com novos horizontes, a gente está mudando de sede, a gente está também com várias mudanças, e isso significa o quê? Crescimento, né? Às vezes o crescimento dói, mas ele é necessário, na verdade, Ítalo. E aí, atuar com a ED é uma honra, porque, poxa, é gigante, né? É a indústria. Então, a gente tem alguns parceiros já, que a gente já atua, que a gente já trabalhou, já fez serviços com eles, e a gente tem diversos feedbacks, assim, positivos. Para mim é uma grande honra. Eu quero cada vez mais estreitar esse relacionamento e me colocar à disposição, porque não é sobre ganhar dinheiro, é sobre realmente ajudar o empresário a alcançar outros níveis e outros patamares. É esse o nosso papel. Eu não conhecia ninguém da Ed, ninguém me indicou. Eu simplesmente bati na porta mesmo, né? Bati na porta, pedi uma oportunidade para a gente conversar, para apresentar meu serviço, meu trabalho, e fui muito bem recebida. Na época foi por uma outra pessoa, e a Anice, que se encontra na Ed hoje, atualmente ainda, era um outro presidente, e agora tem um novo presidente, que quero ter a honra também de conhecê-lo pessoalmente. A Laura também, que eu tive uma reunião com ela,
e com a própria Anice, e foi apresentado um novo plano, e eu achei aquilo muito bacana, incrível, e a gente foi dessa forma. Para fortalecer conexões, oportunidades no setor industrial? Como é que você vê essa parceria? Eu vejo como uma parceria, assim, incrível, porque é uma oportunidade da gente ajudar o empresário do setor. A gente sabe que eu fui presidente de associação também, né? Já fui presidente da CDL lá atrás, na minha cidade, que é Maranguape, né? Sou de Maranguape. Então, a gente sabe que tem muitas dores, o empresário tem muitas dores, e quando a gente fala de parceria com a associação, eu me sinto muito representada e em casa, porque é muito simbólico para mim, sabe? Pelo fato de eu já ter participado de diversas associações, de entender como é que funciona ali o universo do empresário, do pequeno, do médio, do grande também, em alguns casos. Então, é muito simbólico. Eu amo o associativismo, me sinto muito representada. Como eu te falei, eu tenho a parceria não apenas com a ED, a gente tem alguns núcleos de associações. Para mim, é importante, porque eu me sinto representada, consigo ajudar o empresário e a minha empresa também, ela fica como uma, queira ou não queira, no final de tudo, né, fica como uma referência, né, fica ali, vamos dizer, bem representada também. Muito bom. Fran, agora uma pergunta mais técnica, certo? De que forma uma gestão de talentos eficientes influencia diretamente os resultados de uma indústria? Então, eu até falei um pouquinho sobre isso, mas isso vale tanto para a indústria quanto para qualquer outro tipo de negócio. Especificamente na indústria, é uma coisa mais ampla, né? É bem mais, vamos dizer assim, é, poderoso, porque são grandes negócios, né? São muitos colaboradores. Existe uma questão que tem muitos cargos operacionais também, né? Que está ali na linha de frente, que está lá no chão de fábrica, tem muitos cargos operacionais, existem grandes desafios, até inclusive maiores do que cargos que não são tão operacionais assim. Então, a gestão de pessoas, nesse caso, ainda é mais importante, porque é aquela coisa de estar do lado do colaborador, ensinando, orientando, treinando, estando junto. O RH na parte industrial, ele precisa ser muito estratégico, né? Então, eu acho que não tem como de forma alguma, não ter gestão de pessoas, porque isso como eu falei, é dinheiro no caixa lá da indústria, porque é uma roda viva, né? É aquela engrenagem, aquela máquina que ela vai rodando ali na engrenagem, todo mundo indo para o mesmo lugar para o negócio não sair lá da engrenagem, né? Então, é fundamental. Eu posso te citar duas coisas. A primeira é que o RH, ele tende a se tornar cada vez mais analítico, cada vez mais digital, né? Hoje a gente ainda está vendo um caminhar leve nesse sentido. A minha empresa, eu posso dizer para você, como eu acabei de lhe dizer, nós estamos investindo pesado na inteligência artificial, né? O RH ele não pode tomar decisões sem dados mais. Eu não posso, eu vou demitir aqui tantas pessoas por isso, porque eu não vou com a cara desse, ou porque esse aqui fez uma coisa que eu não gostei. Isso não existe mais. Eu preciso ter dados para tomar decisões. Então, a tendência do RH cada vez mais forte é que a pessoa que seja responsável pela gestão de pessoas na organização, ela tenha dados e fatos para entregar para o diretor dela, para ela poder, eles juntos tomarem alguma decisão, porque as decisões precisam ser estratégicas. Então, cada vez mais é necessário que a coisa fique mais digital e analítica com dados. E a segunda coisa é um grande desafio que eu vejo do empresário entender que as mudanças precisam ser feitas rápidas por conta das novas gerações que estão chegando. Qual é a grande sacada, qual é o grande planejamento do empresário para entender a visão, por exemplo, da geração Z, que é um grande desafio. E é necessário o empresário estudar um pouco mais, sabe? Porque eu vejo muita gente falando que a geração Z é mimimi, não quer trabalhar, e não é. E não é mesmo, sabe? É preciso entender mais
sobre geração Z, sobre a geração nova que está chegando agora, né? A alfa. Então, tem muita geração chegando no mercado de trabalho e as mudanças precisam ser rápidas. Eu preciso parar com esse discurso de que as pessoas não querem trabalhar e fazer um planejamento para que eu possa entender e receber a nova força de trabalho dentro do mercado de trabalho em si. A gente está de mudança, né? A gente está indo para uma nova sede e a gente está, como eu falei, estamos implantando inteligência artificial, o nosso recrutamento e seleção, ele vai ser muito mais rápido, certo? Porque existe um prazo para a gente entregar candidato, a gente vai diminuir esse prazo. Isso é muito importante para a empresa, porque a empresa, como a gente acabou de falar, né? Estou precisando contratar para ontem, tudo é para ontem, o dinamismo é muito rápido, né? Então, eu preciso entregar o que faz sentido para o meu público. O que é que faz sentido para o meu público? Agilidade, transparência, competitividade. Então, a gente está muito antenada com o que o empresário precisa. E as parcerias que a gente tem também, né, como a ED, por exemplo, a gente quer entregar soluções que realmente façam sentido para que eles entreguem também para o empresário algo que faça sentido. Então, a gente está muito antenado com isso, pensando muito nisso, né? Para poder a coisa fluir mais e a gente, de fato, ser uma parceria que vale a pena, né? É isso que nós queremos. Como eu fiz CLT e eu sou empresária hoje, né? Eu consegui entender os dois lados, né? Eu acho que entender esses dois lados me traz um equilíbrio muito grande e eu consegui entender o lado do colaborador, né? E eu consegui entender o lado do empresário, porque eu falo a língua do empresário. Hoje os RHs, uma boa parte ainda não entendeu isso. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, porque tem um momento lá que eu treino os RHs também. Eu sempre falo para os RHs que estão comigo nos nossos treinamentos, vocês precisam entender a linguagem do empresário. Enquanto vocês estiverem falando a linguagem de vocês, vocês não vão meio que sair do lugar. Você precisa entender a língua dele, o que é que ele precisa, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial da série. Eu entendo o lado do empresário, entendo o lado do colaborador, a gente chega num equilíbrio para que as coisas fiquem boas para ambos os lados, porque, afinal de contas, as coisas precisam ser boas para ambos os lados, né? Não dá para ser só bom para o empresário, não dá para ser só bom para o funcionário. Esse é um grande diferencial da Serve, né? Da Fran como um todo. E também por eu ter vivido toda essa experiência, né? Como líder, como gestora, a gente consegue ajudar também essas lideranças a atuarem de uma forma mais estratégica nas organizações, porque isso é fundamental. Tudo é de cima para baixo. Todas as decisões são de cima para baixo. Nada vai vir da base lá do colaborador. Tudo vai ter que vir de cima para baixo. E o empresário está aqui, os líderes dele estão bem aqui, então esses líderes precisam estar bem alinhados com ele, né? Então, esse entendimento também, minha experiência desses 18, 20 anos, ajuda muito nesse sentido. E os nossos planos é crescer cada vez mais, né? Atuar de uma forma o que eu sempre digo, eu não quero só ganhar dinheiro. Eu não quero entregar um serviço de qualquer forma. Eu quero um case de sucesso a cada trabalho que eu faço. Eu quero que no final do processo, no final do nosso trabalho, aquele empresário chegue para mim, grave um depoimento, como eu tenho vários depoimentos aqui no meu Instagram, porque o trabalho que a gente fez e que a gente entregou foi incrível. É isso que a gente quer.